My name is Sister Bridge McKenna. Meu nome é Irmã Bridge McKenna. And I want to just share with you E eu- about power of the Spirit of Jesus. E eu quero partilhar com vocês a respeito do poder do Espírito de Jesus. First of all, I was very blessed to give my life to be called to religious life at the age of 14. Em primeiro lugar, fico muito feliz de ter entregue a minha vida ao Senhor na vida religiosa com a idade de 14 anos. And you know, brothers and sisters, life is full of surprises. E vocês sabem, irmãos e irmãs, que a vida é cheia de surpresas. Life is like a tapestry. A vida é como uma tapeçaria. There's dark and there's light. Tem partes escuras e tem partes claras. There's suffering and tragedies and joy. Tem sofrimento e tragédias e alegrias. And when I was a little girl on Christmas Day, I was 13, Quando eu era uma garotinha, idade de 13 anos, no dia de Natal, my mother died very suddenly. a minha mãe morreu subitamente. And I'm the only girl Eu era a única menina with 4 brothers. com 4 irmãos. And you can imagine the devastation because she hadn't been sick and just to die at 43 years of age. E vocês podem imaginar a tristeza. Ela não estava doente e morreu aos 43? Yeah. Aos 43 anos de idade. But now I look back all these years Mas agora, quando eu olho para trás, para esses anos todos, and I realize that it was through my mother's going to the Lord that I heard the Lord speak for the first time. e agora eu vejo que foi o fato da minha mãe ter ido até o Senhor que me fez escutar o Senhor And pela primeira vez. what I heard was, when I was upset, was, Bridge, don't worry, I'm going to take care of you. E o que eu ouvi uma vez que eu estava muito chateada foi: Bridge, não se preocupe, eu vou cuidar de você. And it was the next day that I got this sense that I was going to be a nun. E no dia seguinte, eu recebi esse sentimento de que eu deveria me tornar uma irmã religiosa. I never thought of it before. Eu nunca havia pensado nisso antes. After Christmas, I went back to school, Depois do Natal, eu voltei para a escola. and I used to think, well, maybe this feeling will go away. E eu pensava, bem, talvez esse sentimento passe. But anyway, the day before I was 14 and 6 months, and I went to see the Mother General of the Poor Clares. Quando eu tinha 14 anos e meio, eu fui ver a Madre Superiora das Clarissas. Anyway, I told her she asked me, what do you want? E ela me perguntou, eu disse para ela, eu quero ser o que você quer que eu seja. I said, I want to be a nun. Ela me perguntou, o que você quer ser? Eu disse, eu quero ser uma freira. Oh, she said, come back later. Come back E later. ela disse, volte mais tarde. So I went back 2 weeks later. E eu voltei 2 semanas depois. I thought she should have made up her mind by that time. E ela deveria ter já se decidido em 2 semanas. So she took me in before my 15th birthday. Então ela me pegou, ela me aceitou antes do meu aniversário de 15 anos. I was professed at 16. Eu professei, fiz os votos à idade de 16. My father had no problem. He said he was a good Catholic man. He said, that's what you want to do with your life, Bridge, go ahead. Para o meu pai não teve problema, ele era um bom católico. Ele disse, Bridge, se é isso que você quer fazer com a sua vida, siga em frente. But you know, I enjoyed it. I was very happy in the convent. Eu gostava muito do convento, eu era muito feliz lá. Following the rules and regulations were no problem to me. I was just 15, 16. Seguir as regras, as regulamentações do convento não era problema para mim. Eu só tinha 15, 16 anos. And people used to say to me, oh, you're wonderful. What a gift you give yourself to Jesus. E as pessoas diziam para mim, que maravilha você entregar a sua vida para Jesus. And I thought, I'm great, yes.
E eu pensava, sim, eu sou ótima, At, sim. at 17, Com a idade de 17 I was anos, stricken with a crippling disease. eu perdi os movimentos por causa de uma doença deformante. And I spent many months, over 2 years, in hospital. E eu passei muitos meses, no período de 2 anos, no hospital. And I just accepted, well, I have to accept it. I'm going to be in a wheelchair. Eu aceitei, eu pensei, bom, eu vou ficar numa cadeira de rodas. And then one day, after I was about to make my final vows, give my ring. E um dia eu estava quase fazendo os meus votos finais e para receber o meu anel. And America 50 years ago was very far away from Ireland. A América, há 15 anos atrás, era muito distante da minha terra, a Irlanda. So someone said to me, Então alguém me disse, Bridge, you should go to Florida. Bridge, você deveria ir para a It's a Flórida. wonderful place for your condition. É um lugar maravilhoso para a sua condição de saúde. And that sun in the sky can do wonders for you. E o sol que brilha lá pode fazer maravilhas para você. Of course, it was a complete lie. They just wanted to get an extra nun. Era uma completa mentira. Eles só queriam ter mais uma irmã religiosa, mais uma freira. I went to Florida, Eu fui para a Flórida. and it was in Florida that the same year that the Duquesne weekend happened, I arrived in America that year, 50 years ago. Eu cheguei nos Estados Unidos no mesmo ano em que aconteceu o fim de semana de Duquesne. I wasn't very long in America until I got much worse. E eu não estava há muito tempo na América quando eu piorei muito mais. But something began to happen inside me. Mas alguma coisa começou a acontecer dentro de mim. And many sisters were leaving the religious life. Many priests were leaving. Muitas irmãs e muitos padres estavam deixando a vida religiosa. And I started to ask myself the question. E eu comecei a me perguntar, It could happen to you, Bridge. isso poderia acontecer com você, Bridge? And I began to ask myself this question. E eu comecei a fazer a mim mesma essa pergunta. Are you really convinced of Jesus? What are you doing here? Você está realmente convencida de Jesus? O que você está fazendo aqui? Because I did all the right things. Porque eu fazia todas as coisas bem certo. People saw me wearing a habit and they thought I was really good nun. As pessoas me viam usando o hábito e elas diziam que eu era uma freira muito boa. But you see, what Jesus did for me. Mas vejam o que Jesus fez por mim. I work with priests a lot and I say to them often, not all crises are bad. Eu trabalho muito com os padres e eu digo frequentemente para eles, nem todas as crises são ruins. Because sometimes the Lord permits it to knock at our hearts and say, why are you doing what you're doing? Porque às vezes Deus permite as crises para bater no nosso coração e perguntar por que você está fazendo o que você está fazendo. And at the same time, I started saying, E ao mesmo tempo eu comecei a there dizer, has to be more to religious life. tem que haver mais na vida And religiosa. for me as a Catholic, now there has to be more to Catholicism. Para mim, como católica, tem que ter mais no Because catolicismo. I go to Mass every single day. Porque eu vou à missa todo santo dia. And I'm supposed to, I believe that I meet Jesus, but I don't feel, I have no zeal. Mas eu acredito que eu recebo Jesus, mas não tem zelo. And it was then that I made a decision. E foi então que eu tomei essa decisão. You know, brothers and sisters, you can be a saint in a wheelchair. Sabe, irmãos e irmãs, você pode ser um santo numa cadeira de rodas. You can be a saint like St. John Paul, who was so sick all for years. Você pode ser um santo como São João Paulo II, tão doente tantos anos. Or you can be a stigmata. Ou você pode ter o estigma, And those terrible pains of Father Pio and St. Francis. aquelas dores terríveis do Padre Pio e São Francisco. But those things don't make you a saint. Mas essas coisas não o tornam santo. It's your inside. É o seu interior. It's how
much you love Jesus. é o quanto você ama Jesus. And so I realized Então eu me dei conta that I really didn't know Jesus. que eu não conhecia realmente Jesus. I knew about him. I knew about him. Eu sabia sobre ele. And so I made a decision, the In- best decision of my life. Então eu tomei a melhor decisão da minha vida. I said, I'm going to find this Jesus. Eu disse, eu vou descobrir este Jesus. Now, don't get me, I believed in him, Eu acreditava nele, but I didn't have, that faith that Damien was talking about, or that conviction. mas eu não tinha essa fé da qual Damien estava falando, eu não tinha convicção. And I used to say to myself, why would I give my life to Jesus if I don't even know him? And I knew it was God's will to know him. E eu dizia, por que eu vou entregar a minha vida para Jesus se eu não o conheço? Mas também eu sabia que era desejo de Deus que eu o conhecesse. So I went to, I'm making this short, I went to a charismatic weekend retreat. Então eu fui para um retiro carismático num fim de semana. I didn't ask for healing. Eu não pedi cura, I didn't ask for any gifts. eu não pedi nenhum dom. I only wanted one thing, Eu só pedi uma coisa, and that was to fall in love with Jesus. que era me apaixonar por Jesus. And I begged him, E eu supliquei para ele. and I say to everybody around the world, E eu digo para todo mundo ao redor do mundo not todo. always is God's perfect will that I would get healed. Not always, but I know it is God's will that I am holy and that I know Jesus Christ. Nem sempre é a vontade de Deus que eu seja curada, mas sempre é a vontade de Deus que eu conheça Jesus e And o ame. so I sat there at this retreat, Então eu me sentei ali naquele retiro and I didn't say to you, I had the privilege of being born on the feast of Pentecost. e eu digo para vocês que eu tenho o privilégio de ter nascido na festa de Pentecostes. So here I am in the front row, E eu estava ali na primeira fila and we're having mass at the retreat, e nós estávamos na missa durante o retiro. and I'm saying to Jesus, E eu estava dizendo para Jesus, listen, Jesus, as the Holy Spirit is going through this church, please, please reveal yourself to me. e eu dizia, Jesus, o Espírito Santo está andando por essa igreja, por favor, se revela para mim. And that was the only thing that I wanted, E isso era tudo que eu queria. because I thought I'll never last in the convent. Porque eu pensava, eu não vou durar no convento. Anyway, the priest said, I'm going to go around and pray for the outpouring of the Spirit for all of you, and we will go around the church. E o padre disse, eu vou andar pela igreja e vou pedir o batismo no Espírito Santo para todos vocês. So I said in my heart, Então eu disse no meu coração, now if Father would pray with me, maybe I'll get what I'm seeking, this experience of Jesus. se o padre rezasse por mim, talvez eu encontrasse isso que eu estou procurando, essa experiência com Jesus. And a voice inside me, the Lord said, E uma voz dentro de mim, o Senhor me disse, no, Breach, seek me. não, Bridge, procure a mim. Because I was looking at this priest. Porque eu estava olhando para o padre. I closed my eyes. Eu fechei os meus olhos. And the only thing I said was, Jesus, please help me, come to me. E tudo que eu disse foi, Jesus, por favor, me ajuda, vem a mim. At that moment, Naquele momento, a hand touched my head, uma mão tocou a minha testa, a minha cabeça. and I thought it was the priest. E eu pensei que era Because I felt o it. padre. And I thought, boy, he's like a kangaroo because he's so far away and he's in front. I feel his hand now. E eu pensei, nossa, esse padre parece um canguru, ele estava lá longe, agora está tocando a minha testa. So I opened my eyes to look at him. Eu abri os meus olhos para olhar para ele. And I was being miraculously healed. E eu tinha sido miraculosamente curada. And I felt like a banana that was being peeled. E eu me sentia como uma banana que está sendo descascada. At that instant, Naquele momento, I saw Jesus, how? In a way I'd never experienced. eu vi Jesus de uma maneira como eu nunca tinha experimentado. I fell in love with Jesus, Eu me apaixonei por Jesus. and I fell in love with my Catholic faith.
E eu me apaixonei pela minha fé católica. And my eyes were open. E meus olhos se abriram. And my deformity was gone. E a minha deformidade tinha se ido. And I get up E eu me levantei. and I start singing. I have no note in my, I can't sing, Eu não sei cantar, mas eu comecei a cantar. but I was singing in tongues. E eu estava cantando em línguas. And this man beside me said, "Are you all right, sister?" E aquele homem perto de mim disse, você está bem, irmã? But that was the moment that the power of the Spirit came upon me. Mas esse foi o momento em que o poder do Espírito veio até a mim. The doctor cried when he saw my condition. O médico chorou quando ele me viu. But as we all know, the baptism of the Spirit and the power of the Spirit is just the beginning. Mas como todos nós sabemos, o poder do Espírito, o batismo no Espírito é só o começo. So I was very happy I started doing all kinds of busy work for Jesus. E eu estava tão feliz, eu comecei a trabalhar muito para Jesus. And the one thing that I didn't want anything to do with Mas tinha uma coisa que eu não queria saber de jeito nenhum, was healing. que era a cura. Why? Por quê? Because I live in Florida, Porque eu morava na and they Flórida. used to have these huge tent revivals. E tinha esses grandes avivamentos And nas I knew tendas. Catherine Kuhlman. E eu tinha visto Catherine And I Kuhlman. used to say, "Oh Jesus, I really love you. E eu dizia, Jesus, eu realmente te amo. But don't ever ask me to do what Catherine Kuhlman does." Mas nunca me peça para fazer o que a Catherine Kuhlman faz. I was very quiet, Ficava quieta. and I thought, I'm a teacher, Eu pensava, eu sou professora, I'm a sister, eu sou irmã, and I have a mother general and a bishop and a mother, all these people. I thought, I couldn't even accept to think about that. e eu tenho uma madre superiora e bispo acima de mim, eu não posso nem pensar numa coisa dessa. Anyway, De qualquer I forma, talked about prayer, and I shared my community knew I was healed, and many of my close friends. eu partilhei com muitos dos meus amigos, a minha comunidade, como eu tinha sido curada. So on the eve of Pentecost Sunday, 6 months after I was healed, 6 meses depois que eu tinha sido curada, na véspera do domingo de Pentecostes, I'm going to bed. It was about 11 o'clock at night on the eve of Pentecost. na véspera de Pentecostes, eu fui para a cama umas 11 horas da noite. And I get this, it wasn't a voice, it was just an idea. Não foi uma voz, mas foi uma ideia. It came into my head and I thought, wouldn't it be nice to make a holy hour? I live next door to Jesus because thank God I live in a convent, he's beside me. E eu pensei, não seria bom fazer uma hora santa, porque eu moro num convento junto com Jesus? So all the nuns were in bed. Todas as religiosas estavam na cama. And I get this sense, I should go into the chapel and make a holy hour. Eu acho que eu devia ir para a capela fazer uma hora santa. And then I said, come on, Jesus, I could go in tomorrow, it's too late. E eu disse, Jesus, talvez eu possa fazer amanhã, agora é muito tarde. Anyway, I eventually surrendered and I went into the chapel. Eu eventualmente me entreguei e fui até a capela. And I'm sitting there looking at the tabernacle. E eu estou sentada lá olhando para o Santíssimo. And there was no powerful anointing upon me. I was just there with my arms folded looking at the tabernacle. E eu estou ali sentada com os braços cruzados, olhando para Jesus. And the next thing, this silence comes in the chapel. E de repente um silêncio se fez na capela. Really, a silence that I could hear almost, really. Um silêncio que eu quase conseguia ouvir. And then a voice spoke to me. E daí uma voz falou And this comigo. is what the voice said. E é isso que a voz disse. Bridge, Bridge, you've my gift of healing, go and use it. you You have my gift of healing, go and use it. Eu te dou o meu dom de cura. Vá e use-o. And this power went through me and left. E essa força entrou em mim e saiu. So will you hear my reaction? Poor Olhe a Jesus. minha reação. Pobre Jesus. I knelt down and I looked at the tabernacle Eu me ajoelhei e olhei para o Santíssimo. and I said, listen, Jesus, E eu disse, escuta, I Jesus. don't want any gift of healing. Eu não quero nenhum dom de cura. You just keep that for yourself. Oh, I don't want it. Jesus, fique com esses dons para você, eu não os quero. And then I said, oh Jesus, I'm really sorry. This is total pride.
Eu disse, Jesus, eu sinto muito. Isso é orgulho. And then I said, my nuns would have me in a psychiatric hospital. As freiras iam me colocar num hospital psiquiátrico. So I made a promise. Então eu I fiz uma said, promessa. Jesus, I'm really sorry, Eu disse, Jesus, eu sinto muito. and I'll never tell anybody about this. Mas eu nunca vou contar para ninguém sobre o que aconteceu This aqui. is it. Acabou. So I never said a word. Eu nunca falei nada para A ninguém. couple of weeks later, I fly from Florida to California Algumas semanas depois eu voei de Flórida para a Califórnia to do studies for the summer. para estudar durante o verão. But you know, I went to prayer meetings. So I went to this prayer meeting in Orange County in California. E eu fui para esse encontro de oração em Orange County, na Califórnia. And there was a speaker. E havia pregador. And the speaker was telling us, now we're going to pray. E o pregador dizia, agora nós vamos rezar. So this man, in a Então- great clerical suit, is sitting beside me. Esse homem, numa roupa cinza de clérigo, And estava sentado ao meu He lado. put his hand on me. Ele colocou a sua mão sobre mim. He said, listen, sister, E ele disse, escuta, irmã, I have never spoken to a Roman Catholic nun before. eu nunca falei com uma religiosa católica antes. And of course, I could have said back, I'm from the north of Ireland. I have never spoken to a Presbyterian minister or preacher before in my life either. E eu poderia ter dito, eu sou da Irlanda, eu também nunca falei com um ministro. So he said to me, you have the gift of healing. E ele me disse, você tem o dom de cura. Jesus told you about it in your chapel. Jesus falou isso para você lá na sua capela. And I'm saying inside, he's a mind-controlled reader. E eu pensei comigo mesma, ele tem o controle da mente, ele consegue ler a mente das See, pessoas. and then he said to me, what happened to you in your chapel? E daí ele me disse, o que aconteceu com você na sua capela? And I said, oh, I couldn't accept, and I told him all the reasons that it couldn't be true. E eu disse todos os motivos pelos quais não podia ter acontecido aquilo. And so I kept denying it. This voice, I E kept saying. eu continuei negando essa voz, eu disse para ele. And at college, it was in the early 70s, so we were in a public college. E nós estávamos numa faculdade pública um pouco depois. And I had said to Jesus, Jesus, if this is really true and you want me to say yes to this, you have to give me clear signs. That's terrible. That's how I was. Eu disse para Jesus, olha Jesus, se isso for verdadeiramente o que você quer, você tem que me dar sinais claros sobre isso. Well, here I am in a full habit of college. E eu estou aqui, eu toda no hábito. And there's these guys in the class with me with earrings and long hair, and we'd be sitting in class and they'd say this to me. E os meus colegas com brincos e cabelo comprido, olha o que eles disseram para mim. They'd start saying, like, you have a great gift in your hands. What is it? E eles diziam, você tem um grande dom nas suas mãos, o que é? And I'd say, well, I have 56 first graders in Florida. I need all the gifts, and I just put it off. Eu disse, eu tenho 56 alunos de primeiro ano lá em Flórida, eu preciso de todos os dons. But coming back to Florida, Voltando para a Flórida, Jesus spoke to me on the plane. Jesus falou comigo no avião. And he gave me an inner vision. E ele me deu uma visão interna. And brothers and sisters, when I was a young girl, Sabem, irmãos e irmãs, quando eu era uma I was menina, dressed in a beautiful bridal gown like a bride. eu estava vestida num vestido de noiva lindo que nem uma noiva. And my father gave me away. E o meu pai, ele me entregou And para a there, the ordem. bishop received me to enter religious life. E o bispo me recebeu para entrar But na I- vida religiosa. And I heard this voice saying to me, E eu ouvi essa voz dizendo para mim, Bridge, on whose terms did you commit your life? Bridge, em que termos, em que condições você entregou a sua vida? Because now he was showing me that I had closed a certain part of my life off. Porque ele me mostrava naquele momento que eu tinha fechado uma parte da minha You see, vida. my reputation, I wasn't worried about the convent, I was worried about Bridge. Eu não estava preocupada com a congregação, estava preocupada com a Bridge. So I finally submitted, Eu finalmente me submeti. and I had one great protection.
One great protection. e com uma grande proteção. I have a vow of obedience. I'm Eu- a religious sister. Como irmã religiosa, eu tenho o voto da obediência. And I knew that God would work, if this was His will, He would work through my superiors. E eu sabia que se essa fosse realmente a vontade de Deus, Ele faria a obra através das minhas superioras. For the first 6 months, Durante os primeiros 6 meses, I experienced miracles of all kinds, eu experimentei milagres de todos os tipos. but I was the skeptic. Mas eu era cética, Because, you know, it's very difficult. porque, sabem, é muito difícil. And as Damien would tell you, the healing ministry is a dangerous ministry. Why? E como Damien diria, o ministério de cura é um ministério perigoso. Por quê? Because people can make you a star, a hero, or get distracted with the instrument. Porque as pessoas podem fazer de você uma estrela, um herói, e fazer você se desviar. And so I made another decision. I went to France to Our Lady of Lourdes Shrine. E então eu tomei uma outra decisão. Eu fui para o santuário de Lourdes, na França, And I prayed to Our Lady, e eu rezei para Nossa Senhora. and I begged her as my mother E eu supliquei para ela como minha mãe, to please teach me. para me ensinar. And all I wanted was to be at the heart of the church. E tudo que eu queria era estar no coração da igreja. I wanted to be able to decrease that He would increase, that I would become little, that He would become great. Eu disse que eu queria diminuir para que ele crescesse. Eu queria ficar pequena para que ele ficasse grande. Well, you know, Mary, our mother, is a great mother. Vocês sabem, Maria, nossa mãe, é uma mãe maravilhosa. Because when we submit and call on her, Porque quando nós nos submetemos e clamamos por ela, she only has one mission for us as her children. ela somente tem uma missão para nós como seus Is filhos. to magnify Jesus. Fazer Jesus ficar grande, glorificá-lo. To point to Jesus, her son. Apontar para Jesus, o seu filho. Well, did she answer me? Ela me respondeu. I came back to the United States Eu voltei para os Estados Unidos. and 2 miracles happened. E 2 milagres I was aconteceram. invited by a Jesuit priest to go to Mexico, Eu fui convidada por um padre jesuíta para ir ao México. and he said these words to me. E ele disse essas He palavras said, para Bridge, mim. I have a lot of very poor people, Ele disse, Bridge, eu conheço muitas pessoas pobres. and I just want you to say a prayer with them. Eu quero que você reze com eles. He said, they're beautiful people, São pessoas maravilhosas. so if you come, we don't need long. Se você vier, nós não precisamos de muito tempo. And he said, I'm going to have mass E ele disse, eu vou celebrar a on missa. the side of this dump. It was a poor, poor place. Era um lugar muito, muito pobre. And in my heart, I'm thinking, these poor people, do they know about the mass? E eu, no meu coração, dizia, essas pessoas tão pobres, elas sabem a respeito da missa? There were about 1,000 people on the side of this mound, Havia cerca de 1000 pessoas ao lado deste monte. and I'm supposed to be there to minister to them. E esperavam que eu fosse rezar com eles. This Eucharist changed my life. E essa missa mudou a minha Because vida. as I stood there, Porque enquanto eu estava parada lá, and I watched the people e eu olhava as pessoas, praising God louvando a Deus and glorifying Him, e glorificando a Deus. and as it came just when it was about time to begin the Mass, Quando estava na hora de começar a missa, a woman came up through the crowd. uma mulher, ela veio pela And she multidão. put a little boy that was severely burnt on the floor in front of the little table, which was the altar. Ela trouxe um menininho que estava gravemente queimado e ela colocou ele na frente daquela mesinha que servia de He had altar. no skin, he was all raw. She found him burning in a dump. Eles tinham encontrado ele pegando fogo num lixão e ele não tinha mais pele nenhuma, era uma ferida só. she said to the priest, Father, please help him. E ela disse para o padre, Padre, por favor, ajude-o. So we said a short prayer, Então fizemos a pequena and oração. Father said, put him under the table here. Just leave him under the table. E o padre disse, deixa ele debaixo da mesa aqui. And he was screaming.
E ele estava pain. gritando de dor. And we started Mass. E nós começamos a missa. And brothers and sisters, when it came to the consecration, E irmãos e irmãs, quando chegou a hora da consagração, and those words that are so powerful, when the priest, at the moment of the consecration, called upon the power of the Holy Spirit quando o padre, ele clamou o poder do Espírito Santo na hora da to consagração, come upon this bread and wine, ele pediu para o Espírito Santo vir sobre o pão e o that vinho, it may become the body and blood of Christ. para que se tornasse a carne e o sangue de Jesus. So I had my eyes closed, Eu tinha os meus olhos fechados, and when they rang the bell, e quando tocou a and sineta, Father held up the host, e o padre levantou Jesus, at that moment, naquele momento, everybody was prostrate. They were down on the, you know. todo mundo estava And ajoelhado, I'm looking at the host. e eu estou olhando para o Santíssimo I Sacramento. saw Jesus Eu vi with Jesus his two hands out, com as suas duas mãos and the estendidas, sense of the presence. e aquele sentimento da presença, And all these Mexicans lifted their faces, e aqueles mexicanos levantaram And at seus rostos, exactly the same moment they said, "Viva Cristo Rey." e todos numa só voz disseram, viva Cristo Rei. And I knew E eu sabia, from their faces pelo rosto deles, that they knew que eles sabiam that this is Jesus. que este é Jesus. And when the Mass was over, E quando terminou a missa, I went around to see the little boy, eu fui ver o menininho, and he wasn't there. e ele não estava lá. So I said to the woman, E eu disse para a mulher, "What happened to him? o que Where is he?" aconteceu com o menino? Onde ele está? And she said, "There he is." E ela disse, lá está ele. And there was the little boy. When the bread and wine was changed, he was changed. E quando o pão e o vinho se tornaram a carne e o sangue de Jesus, aquele menino foi curado. The miracle on the altar affected him. O milagre do altar tocou na vida dele. I spent 7 to 8 hours on that mountain. How many hours? Several hours, several. Eu passei muitas horas naquela montanha. And I saw miracles. A Down syndrome little boy, all kinds of miracles. I prayed with nobody. E eu vi milagres acontecendo, um menino curado da síndrome de Down, muitos milagres, e eu não tinha rezado por ninguém. And that night, when I went back to my residence where I was staying, E aquela noite, quando eu voltei para casa onde eu estava parando, I couldn't sleep. eu não conseguia dormir. I kept thinking, I have gone to Mass since I was probably 3 years of age. E eu ficava pensando, eu tenho ido à missa desde provavelmente os meus 3 anos de idade. And I had never experienced anything like this. E eu nunca experimentei algo assim. And at 3 o'clock in the morning, E às 3 horas da manhã, I heard the Lord saying, "Get up." eu ouvi o Senhor dizendo, levanta. I knelt at the side of my bed. E eu me ajoelhei do lado da minha cama. And this is what I heard. E foi isso que eu ouvi. I brought you here Eu te trouxe aqui to remind you para te lembrar that I'm on the altars of the world que eu estou nos altares do mundo. and I'm in the tabernacles of the world. E eu estou nos sacrários do mundo. Many people come to you. Muitas Me. pessoas vêm até você. Many people seek signs and wonders, Muitas pessoas procuram milagres e prodígios. but they don't come to me. Mas elas não vêm para mim. I give you a mission. Eu te dou uma I missão. want you to go into the world Eu quero que você fale para And I want vá you no mundo todo. to speak to your Catholic brothers and sisters E quero que você fale para os seus irmãos e irmãs católicos on the power of the Holy Eucharist. do poder da Sagrada Eucaristia. I'm present in every sacrament, Eu estou presente em todos os and I sacramentos. want to heal my people E eu quero curar o meu povo and liberate them. e libertá-los. All I can tell you Tudo que eu posso dizer para is vocês that for this last 44 years, é que nesses últimos 44 anos I marvel. eu tenho me maravilhado. I give a lot of Catholic missions, in parishes with Father Eu vou Kevin. a muitas paróquias com o Padre Kevin. Kevin, com o Padre Kevin. And one of the things we have in the parishes, E uma das coisas que acontecem nas at paróquias, the end of the mission, we have a Eucharistic healing service. no final da missão nós temos um
serviço de cura eucarística. And of course, Catholics are very comfortable because they know it's the Blessed Sacrament. E os católicos se sentem muito confortáveis porque eles sabem que é o Santíssimo Sacramento. But the miracles that happen as Jesus walks through, and they're focusing on Jesus. Mas os milagres que acontecem quando Jesus passa no meio das pessoas e elas olham para ele. So the Lord answered, Our Lady took care of. O Senhor deu a Nossa Senhora para cuidar de mim. Because I leave, Porque eu saio. but they still have Jesus in the Blessed Sacrament and the Holy Eucharist. Eles ainda têm Jesus no Santíssimo Sacramento e na Eucaristia. And I often say to other Christians, E eu frequentemente digo para outros cristãos. because many times Christians will come Porque muitas vezes cristãos because vêm healing attracts. porque a cura atrai. And 95% of my ministry is in the Catholic Church and in parishes, and of course I work with clergy. E 95% do meu ministério é na Igreja Católica, nas paróquias, e eu trabalho com o clero And também. you know, I say to people who are not Catholic, E eu digo para as pessoas que não são I católicas, don't ask you to believe what Catholics believe. I can't make you believe. I don't ask you to. eu não peço que vocês acreditem no que os católicos acreditam, But I ask you to pray mas eu peço que vocês rezem that we Catholics believe in Jesus' body, blood, soul, and divinity in the Eucharist. Mas eu peço que vocês rezem para que nós católicos acreditemos no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus na Sagrada Eucaristia. And that's the first thing I would say to you. E essa é a primeira coisa que eu digo para vocês. Remember that Jesus, He's right here, Lembrem que Jesus está aqui and He uses many different ways to bring healing. e Ele usa muitas maneiras diferentes para trazer cura. He didn't call me to a ministry like Damien. Ele não me chamou para ter um ministério como First o of all, I Damian. wouldn't have the energy. God bless you. Deus seja louvado pela vida dele. But I probably could be his mother. Eu podia ser a mãe dele, provavelmente. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, there are two things I want to say to you. tem duas coisas que eu quero dizer para vocês. One, don't ever forget Nunca esqueçam that when you come to receive the Eucharist, que quando vocês vão receber a Eucaristia, it's not a piece of bread, não é um pedaço de it's pão, not a blessing, não é uma it's bênção, not blessed bread for Catholics. não é um pão It abençoado para os is a católicos. person, É uma pessoa, and he's alive, está viva. and he loves you. Now, Agora, before I pray with you, I'm going to tell you a beautiful testimony. antes de rezar com vocês, eu quero dar um bonito testemunho. You know, I haven't time to tell you about my work with priests, but I had my Golden Jubilee 5 years ago. O meu jubileu de ouro como religiosa foi há 5 anos atrás. And because I work with clergy all over the world, I love the priesthood. E porque eu trabalho com o clero no mundo inteiro, eu amo o The sacerdócio. Lord gave me a wonderful insight into ordination many, many years ago. O Senhor me deu uma revelação maravilhosa há muitos anos atrás And na ordenação. one of my favorite places to minister to the priests, E um dos meus lugares favoritos para my rezar com os first padres. big experience in ministry to large groups of priests was in Brazil. A minha primeira experiência de rezar com os sacerdotes foi no Brasil. I love Brazil. Eu amo o Brasil. But anyway, I had priests all over, and they said to me, those who knew it was my Golden Jubilee, Então os padres, no meu jubileu de ouro, eu tinha padres de tudo que é lugar, disseram para mim: Breach, the greatest gift we can give you is we're going to have a mass every day for 365 days for you. E eles disseram no ano do meu jubileu, vários: Bridge, o presente que eu vou dar para você é durante esses 365 dias do seu jubileu, eu vou dizer And missa por você. I thought I'm going to have a fantastic Golden Jubilee year. E eu pensei que eu ia ter um ano jubilar fantástico. And I was really excited. E eu estava muito emocionada. Anyway, my Jubilee was about to start, E o meu jubileu estava prestes a and I'm começar. thinking, wow, what graces I'm going to get. E eu ficava pensando, nossa, que graças eu vou conseguir. Guess what? Adivinhem só, Before the Jubilee, I got meningitis. antes do jubileu eu fiquei com meningite.
And then I got a virus. E depois eu peguei um vírus. And I'm sitting in the chapel E eu estava sentada na capela. and I'm saying to Jesus, E eu dizia para Jesus, you know, the great St. Teresa said to you, o que Santa Teresa disse para você, if this is the way you treat your friends, no wonder you have so few of them. se essa é a maneira que você trata os seus amigos, não admira que você tenha tão poucos. And I used to sit in the chapel. E eu me sentava lá na capela. And this virus that I had caused lots of pain in the nerves on my body. E esse vírus que eu tinha pego causava muita dor nos nervos no meu corpo. But I had to cancel a lot of my ministry for a while. E eu tive que cancelar muitas das minhas viagens por um tempo. But I'd go into the chapel. Mas I would go into the little oratory. eu estava lá na capela. And I'd sit in the chapel looking at Jesus in adoration. E eu sentada lá na capela olhando para Jesus em adoração. And my legs were pretty bad. E as minhas pernas estavam And this is realmente how- ruins. You know, this is what I would say to Jesus. E eu dizia assim para Jesus, You know, Jesus, você sabe, Jesus, if this is your will, I accept it, but I don't really want it. se essa é a sua vontade, eu aceito, mas eu não quero ela. But during that time, Jesus spoke to me. Mas durante aquele tempo, Jesus falou He said, comigo. you know, Bridge, Ele disse, você sabe, Bridge, look at the crucifix. olhe para o crucifixo. You know, I am allowing in my permissive will this. This is a gift to you. Eu estou permitindo isso. Isso é um dom, um presente meu para você. I want you to unite this suffering with me Eu quero que você una o seu sofrimento ao and meu. offer it to me for what's wanting in the church. E ofereça a mim pela igreja. And you know, brothers and sisters, I got great graces during that time, much more than I would have ever expected. E sabem, irmãos e irmãs, eu alcancei muitas graças naquela época, muito mais do que eu esperava. I learned it's very hard to pray when you're suffering, Eu aprendi que é muito difícil rezar quando a gente está but you sofrendo, pray with your body, porque a gente reza com o your corpo, will. com a vontade. So what I'd say to you O que eu digo para is vocês, never think Jesus doesn't love you. nunca pense que Jesus não o And ama. I use the example of St. John Paul. Eu uso o exemplo de São João Paulo II. St. John Paul, the whole world prayed for healing for him. O mundo inteiro orou pela cura dele. But God made him a saint through that. He used to say, now's the time for the Pope to suffer. Mas Deus permitiu que o Papa sofresse. And I know from Damien, I know from people he has touched, that there's great miracles happening. E eu sei que muitos milagres aconteceram And através Jesus dele. uses signs and wonders to spread the gospel. E Jesus usa milagres e prodígios para espalhar a mensagem do Evangelho. But we must also be willing to do what Jesus said. And suffering comes through problems with personnel, physical sickness, children in trouble. All this is part of the cross. E nós temos que estar dispostos a fazer aceitar o que Jesus quer. Problemas vêm de todos os lados. Problemas de saúde, com os filhos, na família, todos os tipos de Now problemas. I'm going to pray with you. The most important thing for all of us Agora, a coisa mais importante para todos nós is that we go to heaven. é nós irmos para o That we céu, get salvation. conseguirmos a nossa salvação. It doesn't matter. Many times we pray, Damien must pray for healing. You are going to die. Mesmo que o Damien e eu rezemos pela cura de vocês, um dia vocês vão morrer. And there's only one chance. E só tem uma oportunidade. So I encourage you, Então eu motivo vocês. as St. Paul said, strive for holiness. Como São Paulo, eu digo, lutem pela santidade. Ask Jesus to give you a heart of love. Peçam para Jesus darem a vocês um coração de amor. And keep asking for the healings. E continuem pedindo as curas. And keep telling Jesus. E continuem dizendo para Just Jesus. tell Jesus exactly what you want. Diga para Jesus o que você quiser. And surrender it to Him. E se entregue a Ele. He loves you. Ele ama você. Close your eyes now and I'm going to say a brief prayer with you for God Feche to os touch your life. olhos. Agora eu vou fazer uma breve oração. Lord Jesus, I adore you present here. Senhor Jesus, eu adoro você presente aqui hoje. And we thank you, Jesus, for your call to all of us. E nós te agradecemos, Jesus, pelo seu chamado a todos nós. You told us that in this world
Você nos disse que neste mundo we will suffer. nós There are sofreríamos. many ways of suffering. Há muitas maneiras de There are sofrer. many in our world today, Jesus. No nosso mundo hoje, Jesus, There are many of our brothers and sisters dying, becoming martyrs for you. muitos irmãos e irmãs nossos estão morrendo, sendo mártires por But you may você. call us to white martyrdom. E você vem nos lembrar do martírio. Jesus, to suffer for you would be a joy. Jesus, sofrer por você seria uma alegria. We ask you to heal us, Lord, of fear. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos cure do medo. Please, Lord, give us your Holy Spirit. Senhor, por favor, dá-nos o seu Santo Please Espírito. touch my heart and soul Por favor, toque a minha alma e o meu and coração. inflame it with love for you. E inflame de amor por você. Lord, when I think of all the times that you have listened to me, Senhor, quando eu penso em todas as vezes que o Senhor me escutou, all the times that I doubt you, todas as vezes que eu te agradeci, all the times, Lord, that I turn to other places to seek help. e também todas as vezes que eu fui para outros lugares para procurar, Jesus, Cura. I beg you to heal me. Jesus, eu imploro, me cura. I pray for all doctors and nurses and medical people, Eu rezo por todos os médicos e enfermeiras, because we know that you use these men and women also porque nós sabemos que o Senhor também usa esses homens e as mulheres channels of your healing power. como canais do seu poder de cura. Please bless all of our priests. Por favor, abençoe todos os nossos Lord, padres. you give them a beautiful promise. Senhor fez a eles uma bonita promessa. You, Lord, make yourself present in word and sacrament through their ministry. Por favor, torne-se presente, Senhor Jesus, através do ministério deles. You give them this great healing ministry. O Senhor dá a eles esse grande ministério de Please, cura. Lord, pour out your Spirit upon all of our bishops and priests. Por favor, Senhor, derrama o seu Espírito sobre todos os bispos e padres. And I pray today, Lord, E eu rezo hoje, that you Senhor, will renew our faith. que o Senhor renove a nossa fé. We pray for our brothers and sisters of other faiths, Nós rezamos por nossos irmãos e irmãs de that outras as fés, Christians, os outros cristãos. Jesus, we will all honor and magnify you. Senhor Jesus, todos nós vamos te honrar e glorificar. And Mary, our mother, E Maria, nossa mãe, you are the spouse of the Holy Spirit. você é a esposa do Espírito You Santo. opened your womb to Jesus, Você abriu o seu ventre para Jesus. and Jesus opened heaven to you as a queen. E Jesus abriu o céu para você como rainha. Mary, please help all of us. Maria, por favor, nos That ajude. we will open our lives to Jesus and the Holy Spirit, Para que nós abramos as nossas vidas a Jesus e ao Espírito so that Santo. heaven may be open to us. Para que o céu se abra para nós. And I pray to all the great saints. E eu rezo para todos os grandes santos. I pray to you, Saint John Paul. Eu rezo para você, São João I Paulo. ask you to please help us. Eu peço que o Senhor nos ajude. Always be full of the Spirit. Que nós sempre sejamos cheios do Espírito. Help us, Saint John Paul, from heaven, Ajuda-nos do céu, São João Paulo to II. always proclaim the gospel Para sempre anunciar o Evangelho. and let its power change the world. E deixar o seu poder transformar o mundo. I pray in thanksgiving for Damien and his beautiful miracle ministry. Eu rezo em ação de graças por Damien, por seu lindo And I ministério pray de for cura. all men and women who are in ministries in the church. E eu rezo por todos os homens e mulheres que têm um serviço na igreja. Jesus, we just want to be signposts. We just want to show the way to you. Senhor Jesus, nós queremos apenas mostrar o caminho até você. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. God bless you. Deus os abençoe. We declared Jesus is alive this morning, and about 40 people were healed. Nós dizemos que Jesus está vivo hoje de manhã e cerca de 40 pessoas foram curadas. Just by uttering his name. Só dizendo o nome de Jesus. We are really in a new season now. Nós estamos num novo tempo agora. God is turning up the grace. O Senhor está derramando a sua graça. He sees very clearly our need in the world. Ele vê claramente o que está à nossa frente. And you know the saying, where sin is, grace abounds all the more. E
as graças, elas superabundam ainda mais sobre quando tem pecado. I know a ministry in the church today. I know a ministry in the church Eu today conheço um ministro na igreja hoje that has seen 400 resurrections from the dead. que já viu 400 pessoas voltarem à vida depois de estarem mortas, serem ressuscitadas. Something utterly extraordinary is happening. Algo completamente extraordinário tem acontecido. In the 1970s, there is a very famous woman called Catherine Kuhlman. Na década de 70 havia essa mulher muito famosa chamada Catherine Kuhlman. Once in her ministry, Uma vez, quando ela estava ministrando, she prayed for a man ela rezou por um homem with a heart condition com problema de coração and a pacemaker. e ele tinha um marca-passo. After she prayed, Depois que ela rezou por he ele, went for an X-ray ele foi fazer um raio-x and his pacemaker had disappeared. e o marca-passos que ele tinha tinha and- desaparecido. And she was probably the most famous Christian person with a healing ministry at that time in the world. E ela era provavelmente a pessoa mais famosa no ministério de cura naquela época. I know 3 men. Eu conheço 3 homens. I have some of their X-rays Eu tenho alguns dos from their raios-x ministries. From their ministries. de vezes que eu estava ministrando a cura. They are praying for people with metal in their bodies, inserts, medical inserts, rods and bolts. Eles tinham metais dentro de seus corpos, hastes, aros. And after the prayer, the metal is disappearing. E depois da oração, o metal desapareceu. One of these men Um destes homens has seen 150 pacemakers disappear from people's bodies. desses homens já viu 150 marca-passos desaparecer do corpo de pessoas. Now we're not at that level, Nós não estamos nesse nível. but you should know that God is doing something much, much more extraordinary these days. Mas vocês devem saber que o Senhor está fazendo algo muito, muito mais extraordinário esses dias. And we have seen metal shrinking and metal disappearing. E nós temos visto metal encolher e desaparecer. I was telling them this morning that in one service recently, Eu estava dizendo para as pessoas hoje de manhã que num dos serviços recentemente, 51 people with tumors, 51 pessoas com tumores, 51, 51 with a short prayer, com uma pequena oração, these tumors shrank or disappeared completely. esses tumores ou eles diminuíram ou desapareceram completamente. This is the power of our living Jesus. Este é o poder de Jesus, o nosso Deus vivo. And all over the world there is a kind of a fresh outpouring of healing power. Em todo mundo tem um novo derramamento de curas, de dom de curas. My team were on the streets in London a few weeks ago. As pessoas que trabalham comigo estavam em Londres algumas semanas atrás And they saw a man in a wheelchair. e eles viram um homem numa cadeira de rodas. We go out once a week, we evangelize and pray for the sick in the streets. Nós uma vez por semana saímos nas ruas para evangelizar. And so they approached the man in the wheelchair. Então eles se aproximaram deste homem na cadeira de rodas And it was outside a busy station in London. e era do lado de fora de uma estação de trem muito cheia de gente em Londres. And they very politely said to the man, E eles muito educadamente disseram ao homem: would you like us to pray for you? o senhor quer que rezemos pelo Senhor? He said, I'm not a Christian. E ele disse: eu não sou cristão. I've only ever been in a church twice in my life. Eu só fui à igreja 2 vezes na minha vida toda. And they said, it doesn't matter. E eles disseram: não tem importância. They prayed for him. E eles rezaram por ele. As they prayed,
Enquanto eles rezavam, a demon manifested in him. houve uma manifestação demoníaca So nele. some bystanders called the police. E algumas pessoas que estavam observando chamaram a polícia. So the police started coming over, E pediram para a polícia vir, but by the time they arrived, mas quando a polícia chegou, the demon had been cast out o demônio já tinha sido expulso. and the man had given his life to Jesus. E o homem tinha entregue a sua vida para Jesus. 2 minutes later, 2 minutos mais he tarde, stood up out of his wheelchair in front of all the Londoners. ele levantou da cadeira de rodas na frente de todos os londrinos. He pushed his wheelchair to the side of the pavement Ele puxou a cadeira de rodas para o lado da calçada. and he spent the rest of the day E ele passou o resto do dia walking around London with my team, caminhando por Londres com o pessoal da minha equipe, evangelizing people evangelizando as and pessoas praying for the sick to be healed. e rezando para que os doentes fossem curados. Jesus is alive. Jesus está vivo. Okay. Jesus is alive. Jesus está vivo. This is not just a ministry for experts. Este não é só um ministério para especialistas. Now, some people, of course, have a special grace, Claro que algumas pessoas têm uma graça especial, but the promise of Jesus mas a promessa de Jesus is that those who believe in him will perform the same works that he does. é que aqueles que acreditam nele farão as mesmas obras que ele faz. Jesus only has charismatic disciples. Jesus só tem discípulos carismáticos. Did you notice that? Você já They're all observaram? charismatic. Every one of them is a charismatic. Eles são todos carismáticos, cada um deles. Every one of them is sent to preach and heal and cast out devils. Cada um deles é enviado para pregar, expulsar demônios e curar os doentes. You know, it was the belief of the early fathers of the church Nós precisamos acreditar nos primeiros padres da igreja. that there was no sickness that the Christians could not heal. Não há doença que os cristãos não possam curar. And they taught E eles acreditavam that every baptized Christian could cast out every evil spirit. que qualquer cristão batizado poderia expulsar qualquer espírito do mal. Now, we have disciplines in the church, we have to follow them. Nós temos disciplina, regras na igreja e temos que segui-las. But we are in a time of reclaiming faith of that kind. Mas nós estamos numa época de reafirmar esse tipo de fé daquele tempo passado. Who would say amen to that? Quem vai dizer amém para isso? Amen to that. Listen, in an ordinary, things are changing. Things are As changing. coisas estão mudando. 7 years ago, when I started going to the United States, Há 7 anos atrás, quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, if we had 1,000 people in the church, se nós tivéssemos 1.000 pessoas na igreja, there would be about 100 instantaneous physical healings. poderia haver cerca de 100 curas físicas. Now, Agora, there can be as many as 250 pode out of 1,000. de 1.000 pessoas, 250 são curadas. We just did in a Catholic parish in England. Numa paróquia católica na Inglaterra. Listen, I'm not talking about me, I'm talking about what God is doing. Vejam, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o que Deus está fazendo. You need to understand the wave is getting bigger. Vocês precisam entender que a onda está crescendo. In England, Na Inglaterra, when Cardinal Newman was being beatified, quando o cardeal Newman estava sendo the beatificado, Vatican couldn't find a miracle among the English.
O Vaticano não conseguiu encontrar um milagre entre os ingleses. and had to go to America. E teve que ir para a América. And Pope Benedict actually said these words. E o Papa Bento XVI disse essas palavras. It is difficult to get miracles out of the English. É difícil conseguir milagres no meio dos ingleses. But I want to tell you, when we go to an English parish now, Mas eu quero dizer para vocês que agora, quando nós vamos para uma paróquia na Inglaterra, not a charismatic parish, não uma paróquia and we carismática, run a miracle service, estamos num serviço de curas e milagres. now 1/3 of the congregation will experience an instantaneous physical healing. 1/3 de toda a congregação experimenta cura física instantânea. And I'm not just talking about aches and pains, Mas eu não estou falando só de dores e people on their crutches, pessoas em muletas, terminal diseases, doenças terminais, blind eyes, deaf ears. cegueira, surdez. We just ran a workshop in Europe on healing. Nós tivemos um workshop sobre curas And out of 460 people, e 460 pessoas, there were 230 physical healings, 50%. 50% dessas 450 pessoas foram curadas. When we were in Africa last time, A última vez que nós estávamos na we were África, running a leaders conference. nós estávamos conduzindo um congresso para líderes. There were 350 leaders, Havia 350 líderes. including some of their team. 350. 350. At the end of the healing time, No final da sessão de cura, I didn't pray for one of them. I had just taught them how to pray. eu não rezei por nenhum deles, eu só os ensinei a rezar. When they finished doing what Jesus said they could do, Quando eles terminaram de fazer o que Jesus disse que eles podiam fazer, out of 350 people, de 350 pessoas, there were 296 physical healings. houve 296 curas físicas. Glory to God. Glória a Deus. I didn't do any of that. I didn't pray for a single person. That was the people doing that. Eu não fiz nenhuma oração, foram eles mesmos que rezaram. You see, people like Sister Brige, well, I wouldn't dare compare myself with Sister Brige. Pessoas como a Sister Bridge, eu não ousaria me comparar a ela, But Sister Brige and myself, we have a privilege. mas a irmã Bridge e eu temos um privilégio, But God's not stupid. porque Deus não é. He knows we Oh. can't be everywhere. He knows? He knows we can't be everywhere. Ele sabe que nós não podemos estar em todos os lugares. And when I read my Bible, E quando eu leio a minha Bíblia, I don't see Sister Brige's name and Damien Stain's name at the end of the promises of Jesus. eu não vejo o nome da irmã Bridge nem do Damien no fim das promessas que estão ali. The promises don't say these are the signs that will follow Sister Brige and Damien Stain. A palavra não diz esses são os sinais que acompanharão a irmã Bridge e Damien Stein. They say these are the signs that will follow believers. A palavra diz que esses são os sinais que acompanharão os que Put your crerem. hand up if you're a believer. Levanta a mão se você crê. This is normal Christianity, brothers and sisters. Isto é ser cristão, a normalidade do ser cristão. And I want to tell you, the world out there is ready. E eu quero dizer para vocês que o mundo ali fora está pronto. We see more healings per head among unbelievers than among believers. Nós vemos mais curas entre os que não creem do que entre aqueles que creem. Your Catholic friends may have problems with healing. I can tell you most of the unbelievers out there don't have problems with healing. Os seus amigos católicos podem ter problema com relação à cura, mas aqueles que estão lá fora e que não creem não tem problema nenhum. Pope Francis has told us to get out among the people. O Papa Francisco nos pediu para sairmos e irmos até as pessoas. And when God sends, E quando Deus envia, He equips. Ele equipa. This is a new season. Este é um novo tempo.
a new time of grace. novo tempo de graças. And we mustn't live E nós não devemos viver as though we're living in a previous era. como nós vivíamos num tempo anterior. You know, in the past, it was like I had 5 pounds, spiritual pounds, to spend. No passado era como se eu tivesse 50 libras de espirituais para gastar. But when you cross over a threshold in history, Mas quando a gente cruza limiar na história, like Joshua crossed over that threshold into the promised land, como Josué, quando ele atravessou o limiar para entrar na terra prometida, or Peter crossed over that threshold when he left his boats, e quando Pedro atravessou esse limiar ao deixar seu barco para trás, things are possible for you now that you couldn't have dreamed of in the past. coisas são possíveis agora que você não poderia ter sequer imaginado no passado. I've seen healings that I wasn't even praying for because I thought they were too impossible. Eu vi curas acontecendo pelas quais eu nem tinha pedido porque eu achava que elas eram impossíveis de acontecer. I got just one medical document here. Eu tenho documento médico aqui. This woman had leukemia. Essa mulher tinha leucemia The doctors said she'd be dead in a year. e os médicos haviam diagnosticado que ela estaria morta em 1 ano. She came to the service. Ela veio até nós. They have all her records. Eles têm todos os registros dela. This is a summing up of the records by the legal department of the hospital. Esse é documento do departamento legal do hospital. Okay? Not only did she go back and she was healed, Não somente ela foi curada, but they discovered mas eles descobriram that not only had God healed her, que her Deus blood, não somente tinha curado o seu sangue, but he had completely changed her blood type. mas tinha completamente mudado o tipo de sangue dela. Where's there a priest? Come, read this. Okay. Original blood type. Blood group type AB negative. This is a new blood type. Blood group type 0. New blood type. O antigo tipo de sangue dela era AB negativo. E depois da cura, ela ficou do tipo 0. Okay. Verdict. Tipo O, claro, que o tipo de Verdict. sangue. O veredito. The 34-year-old's patient's healing cannot be explained medically. O veredito. A cura dessa paciente de 34 anos não pode ser explicada em termos médicos. So I've got 15 minutes. Eu I falei have por 15 15 minutos. minutes. And I want to say to you, E eu quero dizer para vocês, live like you have 500 spiritual pounds in your pocket. vivam como se vocês tivessem 500 libras de graças espirituais no bolso. Because we have crossed over into a new season. Porque nós cruzamos o limiar e entramos num novo tempo. If I as a father had given my child 50 pounds, Se eu, como pai, tivesse dado para o meu filho 50 libras, and thinking it only had 5, it spent a year eking out 5 pounds, e ele pensasse que tivesse só 5 e passasse um ano inteiro gastando aquelas 5 libras, my heart would be broken. o meu coração ficaria partido. God has given you 500 pounds, sons and daughters. Deus deu para vocês 500 libras, filhos e Live with the filhas. riches of the anointing of your baptism. Vivam as riquezas da unção do seu batismo. Because God is detonating that power with a new way in this time. Porque o Senhor está dando o seu poder de uma maneira nova nesta época. So now the Lord is just going to confirm some things. So, Agora o Senhor vai confirmar algumas coisas. if you have a problem with your hands, Se você tem problema com as mãos, arms, shoulders, neck, braços, spine, a espinha, Hip, ombros, legs, feet, pés, pernas, eyes, ears,
olhos, ouvidos. If you have a cancer or tumor Se você tem um câncer ou tumor, or any other sickness, ou qualquer outra doença, stand up. fique de pé. For the hair. I have no faith for hair. Eu não tenho fé para pedir cabelo. Sorry. Okay. All right. Now, you are going to be the hands of Jesus. Vocês serão as mãos de Jesus. Okay? I'm going to speak his word. Eu vou falar a palavra. And there are going to be probably at least 100 healings will happen here now. E provavelmente, no mínimo, 100 curas vão acontecer agora aqui. Okay? Turn to your neighbor and ask them, where is your sickness? And put your hand on the place. Volte-se para a pessoa ao seu lado, pergunta onde está a dor e coloca a sua mão sobre ela. Daquele lugar onde está a dor. Okay? Be discreet where you put your hands, please. Be discreet where you put your hands. Sejam discretos ao colocarem a mão sobre a pessoa. If you have hearing aids, take them out. Se você tem aparelho auditivo, tire o aparelho. Okay. Now we're going to pray just for 3 minutes. Eu vou rezar por 3 minutos. And I want you to pray with all your heart. E eu quero que vocês rezem de todo o coração. And all you have to pray E tudo que vocês têm que rezar, is be healed, be healed. It doesn't have to be clever. só digam, seja curado, In Jesus' seja name, be curado. healed. Em nome de Jesus, seja curado. Don't look at me, I'm not healing anybody. Look at Jesus. É Jesus que vai curar. Look at me, you'll get nothing. Look at Jesus. Olhem para Jesus e não para mim. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Lord, send your power now into this church. Senhor, envia teu poder sobre essa igreja. Upon every single one receiving prayer. Sobre cada pessoa que está recebendo oração. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, We bless Senhor. you, Lord. Nós te bendizemos, Senhor. We glorify your name. Nós glorificamos o teu nome. Holy Spirit, glorify Jesus now. Espírito Santo, glorifique Jesus Thank agora. you, Lord. Hallelujah. Obrigada, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Praise you, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Praise you, Jesus. Louvado seja Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Glory to Aleluia. God. Glória a ti, Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Aleluia. Lord. Obrigada, Senhor. Thank you, Lord. Muito obrigada, Senhor. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Praise be Jesus. Louvado seja Jesus. Now, in the name of Jesus, Em nome de Jesus. be freed from every spirit of infirmity. Seja livre de qualquer espírito de enfermidade. Be freed from every spirit of blindness and deafness. Seja livre de todo espírito de surdez e de mudez. Be freed from every curse in Jesus' name. Seja livre de todo câncer em nome de Jesus. I speak to you hands. Eu falo com as suas mãos. I speak to you arms. Eu falo para os seus I braços. speak to you shoulders. Para os seus ombros. I speak to you necks. Para a sua nuca, o I speak to you pescoço. spines. Pela espinha. I speak to you hips. Eu falo ao quadril. I speak to you legs. Eu falo às suas pernas. I speak to you knees and feet. Eu falo aos seus And joelhos ankles. e pés e tornozelos. Be healed right now in Jesus' name. Seja curado agora em nome de Jesus. Be freed from your paralysis. Seja livre das suas Be enfermidades. freed from your sticks and crutches. Seja livre das suas muletas. Walk and run. Caminhe e corra. Move and be strong. Mova-se, movimente-se e In seja Jesus' forte em nome name. de Jesus. Eyes be opened. Olhos abram-se. Ears hear. Ouvidos ouçam.
I curse you cancers in Jesus' name. Eu amaldiçoo os câncer em nome de Jesus. And I command you to shrivel up and be gone in the name of Jesus. E eu ordeno que saia em nome de Jesus. And all lumps and fibroids and growths be E healed in todos os Jesus' name. nódulos e tumores sejam curados em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Now look at me. Olhem para mim. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Do what you couldn't do before. Do what you couldn't do before. Faça o que você não podia If you fazer couldn't move your arm, antes. move your arm. If Se you você couldn't não move your conseguia hands, move your hands. movimentar o braço, If you couldn't movimenta kneel, o then braço. Se kneel. você não If podia you ajoelhar, couldn't, ajoelha. do what you couldn't do. Faça o que você não conseguia fazer. That's it. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Okay, if you had healing in your body, wave your... Se você foi curado. Aham, Have to be precise. ok. Se você sentiu cura no seu corpo, If you had healing in your body in that prayer, se você teve cura no seu corpo durante essa oração, wave your hands like that. mova sua mão assim. Look around you. Olhem ao redor. Look around you. Olhem ao Wave your redor. hands like that up high. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now, you can't come forward. There isn't time. Não há tempo para vocês virem aqui para frente. But tell the people around you what you've been healed of and show them. Mostre para pessoas ao seu redor, conte para elas do que você foi curado. Off you go. Tell the people around you. If you Conte had para a as healing, tell them pessoas what se you were você healed foi of. curado.